Coloca a mão no seu coração e diga: começar em mim. Feche os olhos, coloca a mão no coração e comece a orar e dizer: Deus, a começar em mim. Comece a dizer para o Senhor, comece a fazer essa oração, dizer: Deus, começa comigo, avivamento começa em algum lugar. Diga para o Senhor: por que não aqui? Olha, coloca a mão no coração, diga: por que não aqui? Avivamento tem que começar em algum lugar. Fala para o Senhor: por que não aqui, Jesus? Por que não aqui? Por que não aqui? Avivamento precisa acontecer em algum momento. Fala para o Senhor: por que não agora? Por que não agora? Por que não agora? Agora. Começa a dizer para Ele: Senhor, a começar em mim. Nós precisamos nos levantar. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sacode-te do teu pó e Cristo te iluminará. Se você crê nisso, dê mais um aplauso bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Com os olhos fechados, vamos orar. Pai, nós queremos interceder por esse momento da palavra. Queremos orar agora, Senhor, por todas as pessoas, como a Luciana já colocou, que se encontram enfermas, como a Sandra já proclamou. Senhor, oh meu Deus, nessa cidade, colocamos a vida da dona Nádia, Senhor, na Tua presença, a mãe do Danielzinho. Pedimos o Teu socorro ali nesse tratamento de câncer, que o Senhor possa livrar a vida dela. Cada vida que está hospitalizada pelo Covid-19 aqui na nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia na nossa região, que o Senhor livre as nossas vidas, Senhor. Nós profetizamos: morra, corona, morra, vá para o inferno em nome de Jesus, seja desfeito, seja destruído. Não odeio eu aqueles que te odeiam, Senhor, odeio-os com ódio consumado. Morra, corona, em nome de Jesus, seja dissipado, seja destruído, em nome do Senhor. Se você quer, dê mais um aplauso a esse Deus. Morra, corona, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quantos são felizes com esse Deus maravilhoso? Você sabe quem está fazendo aniversário hoje? A Regeni está fazendo aniversário. Regeni, você está aí do outro lado, né? Guardadinha aí, protegida. O Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe nessa data maravilhosa, que Ele renove as suas forças, Ele dê para você vitalidade. O Senhor te presenteie com a presença dEle. A unção do alto venha sobre a sua vida e aqueça o teu coração. Vamos aplaudir a Regeni, que está fazendo aniversário hoje. Ô bom! Ó, coloca aí no chat: quem hoje que está fazendo aniversário? Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Deixa eu ver. Olha lá, está fazendo aniversário. Quem quer que eu não estou chegando? É a Rose? A Rose está fazendo aniversário. Quem mais? Tem mais alguém que está fazendo aniversário aqui? Hoje, lá no fundo, Lucas levantou a mão assim para coçar a cabeça lá, ó. O turbo, ele fez assim, eu falei: é ele mesmo, né? Ele fez assim, ó, coçou a cabeça. Vamos aplaudir a Rose hoje, aê! Coloca aí no chat aí, ó, quem está fazendo aniversário hoje. Tem alguém fazendo aniversário hoje aí? Fala aí, o André, fala aí o pessoal da mesa de som. Tem alguém fazendo aniversário? André, eu coloquei aqui, olha, naquela projeção, só está faltando o número aqui. Se vocês quiserem passar então os recados, aí a gente já entra, né? Você passar os recadinhos, se estiver na agulha aí. Quanto pessoal está preparando os recados? Se eles começarem, eu paro. Quanto pessoal está preparando os recados? Irmãos, vamos intensificar. Pastor Marcelo nos levou. Então tá lá. Você já participa do relógio de oração? Se ainda não, entre em contato conosco e cubra um horário. A campanha das primícias continua até o dia 12 de janeiro. Fique atento aos horários dos cultos e não perca nenhum dia. Os cultos presenciais estão acontecendo com um limite de pessoas. Sendo assim, se você deseja participar do culto de forma presencial, é necessário realizar o agendamento na secretaria da igreja. Mas se você faz parte do grupo de risco para a Covid-19, não é recomendado que você participe presencialmente das reuniões. E você pode participar conosco de forma online. Procure por El Shaddai Araguari no Facebook ou no YouTube. O culto de jovens e adolescentes acontece aos sábados às 20 horas e durante o mês de janeiro teremos somente um culto aos domingos às 18 horas.
O funcionamento da secretaria da igreja está acontecendo preferencialmente pelo telefone, que também é o WhatsApp. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues por meio de depósito bancário identificado ou na secretaria da igreja. Te desafiamos a abençoar com alimentos as famílias que necessitam. Para isso, você pode entregar as suas doações na secretaria da igreja. Pastor Marcelo nos alertou, situação da nossa cidade, a UPA está cheia, hospital de campanha está cheio, Santa Casa não tem leito para UTI, está cheio. Então o que acontece? Estão fazendo manobras, né? Deus tem suprido, Deus tem abençoado, mas presta atenção, irmãos, nós precisamos intensificar a nossa oração. Quantos acham importante estar aqui na igreja, intercedendo, clamando? Então nós corremos o risco da igreja ser fechada de novo, de voltar aquele lockdown do ano passado. Quantos não querem que isso aconteça? Então vamos nos levantar em oração, vamos começar a declarar vida, vida, vida. Só tem duas formas dos leitos serem desocupados: ou a pessoa morre, ou ela se recupera. Nós somos da vida, vamos profetizar vida, ar nos pulmões, o sopro de Deus, o ruar de Deus entrando ali. Olha, em nome de Jesus, você crê nisso? Em nome do Senhor, vento que vem dos quatro cantos, fazendo não só cura física, mas uma cura espiritual, transformando os corações, porque isso Deus permite muitas vezes isso para sacudir as pessoas, porque pior do que a morte natural é a morte eterna, e as pessoas estão dormindo. Não é só a igreja que está dormindo, as pessoas estão dormindo. A igreja precisa acordar, porque se uma igreja está dormindo, então se perde. A igreja precisa acordar, mas as vidas também. Nós precisamos interceder, nós precisamos clamar. Foi falado aqui, uma das armas mais poderosas que nós temos é a oração. Vamos usá-la, né? Se você mora lá perto do hospital de campanha, dá lá 7 voltas. Esses dias eu dei lá ontem, dei 7 voltas lá profetizando, declarando, dá mais ou menos 4 quilômetros. Já aproveitei, fiz a minha caminhada, orei em línguas, levantei as mãos, profetizei. O povo ficou olhando lá, de máscara e tudo mais, mas fiz lá. Então vai lá faz a sua caminhadinha lá e já 7 voltas, profetiza, cai por terra as muralhas do inferno, em nome de Jesus. Mora aqui, perto aqui da UPA, dá 7 voltas lá. Mora lá perto da Santa Casa, dá 7 voltas lá. Esses dias eu fui lá na Santa Casa, dei as 7 voltas, todo mundo ficava me olhando e tal. Eu fui dando as 7 voltas, orando, declarando, profetizando. Passava pertinho lá daquele departamento lá que eles criaram para os leitos das UTIs, levantava as mãos, profetizava. Então nós precisamos nos levantar para que Deus reverta essa situação. Deus mude a sorte da cidade de Araguari, como a Sandra falou, de Minas Gerais, da nação brasileira, das nações da terra. Você crê? Então dá mais um aplauso ao Senhor aí, bem forte. Oh, glória! Aleluia. Deixa eu ver se entrou aqui. Oba, bom demais. Então hoje, irmãos, o último tema: a liderança em ação. Liderança em ação. Que campanha maravilhosa, né? O Dudu falou para mim: pastor Carlinhos, lembra lá do folder. Então, se você não recebeu o folder na virada, no dia da virada, você tem como receber agora. Muito importante você ter o folder, para que você possa marcar os eventos da igreja, anotar. É uma agenda, é uma mini agenda, né? Tem aqui os contatos da igreja, telefone. Você tem um plano de leitura. O André perguntou no começo da reunião: quantos estão em dia com o plano de leitura? Deixa eu ver, levanta a mão aí quem está em dia com o plano de leitura. Olha que bom, que bênção. Então está aqui o plano de leitura. Hoje a Leida estava ali numa concentração. Eu falei: o que é isso, Leida? Ela falou assim: eu estou colocando em dia meu plano de leitura. Ô, bom. Tem alguém que não tem ainda? Tem alguém? Levanta a mão só para o pessoal te identificar aí. Fica a mão levantada até ele chegar perto de você e entregar para você o folder desse ano. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui que eu tinha anotado, porque senão a gente começa depois, não tem, eu esqueço, irmãos. A Sandra fica nervosa, os pastores ficam nervosos. Você não avisou, pastor Galil? Não, em cabecinha tem que anotar. Deixa eu ver aqui. As igrejas filhas, olha,
As igrejas filhas estão participando online. Então um abração lá para Catalão, para Uberlândia, aqui para Manancial do Amor, para El Betel, do Pastor Nil. Um abração nosso para vocês que estão online. Vamos aplaudir as igrejas filhas, ai que bênção. Estão online, aleluia. Aí reforçando aqui, o Ministério Isaac estará que dia? Já anota aí, que dia que eu falei? Dia 14, domingo de carnaval. Não vai ser carnaval, vai ser Festival do Espírito Santo. Vai ser demais. Então dia 14, né, às 18 horas, o Ministério Isaac estará conosco. Lembrando que agora, dia 17, 24 e 31 de janeiro, as reuniões são às 18 horas. E aí em fevereiro a gente começa pela manhã e à noite novamente. E no dia 14 nós teremos a ceia pela manhã, Ministério Isaac à noite, no dia 14. Campanha das primícias, liderança em ação. Olha o que diz Mateus capítulo 9, verso 35, já aí na Nova Versão Internacional. Jesus ia passando por quantas cidades, irmãos, que está escrito aí? Quantas? Todas as cidades. Diga comigo, todas. Todas as cidades. Se fosse no Brasil, ele tinha passado em Araguari, sim ou não? Tinha passado por Araguari, porque ele passava por todas as cidades e povoados. E ele fazia 3 coisas basicamente. O que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas. Pastor Eliane falou das boas novas do Evangelho. Ele pregava as boas novas e ele fazia uma terceira coisa: ele curava tanto as pessoas que estavam enfermas quanto as pessoas que estavam doentes. E aqui os autores dizem que há uma distinção entre cura emocional, espiritual e física. Há uma dimensão de cura que, quando fala de enfermidades e dores, doenças, está falando de um aspecto espiritual, emocional e físico também. Então Jesus operava nas pessoas de forma integral, espírito, alma e corpo, transformando as suas vidas. Agora, isso nos fala que Jesus era a própria liderança em ação. Então, se alguém já falou sobre isso, qual é o nosso modelo, né, para que nós possamos agir, para que nós possamos nos mover? É o próprio Senhor Jesus. Então esse texto vai revelar para nós que Jesus, ele era a própria liderança em ação. A primeira coisa que diz o texto aí nesse verso 35, é que ele se movia, ele ia passando por todas as cidades e povoados. Ou seja, Jesus não era estático, ele era móvel. Jesus era dinâmico. Jesus não ficava parado em um determinado lugar. Jesus, ele estava sempre em movimento. A igreja não é um prédio, a igreja é um corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? O prédio serve para nós nos reunirmos, para ser um lugar é o cenáculo, é o lugar onde o Senhor nos reúne, para que juntos nós possamos orar. Mas saiu do cenáculo, a igreja continua. Nós precisamos nos mover. Por isso a igreja precisa estar movendo-se em todos os lugares: na sua família, no seu trabalho, na escola onde você estuda, nas redes sociais que você entra. Então em todos os lugares nós precisamos, como Jesus, estar nos movendo. Ele se movia. Eu estava meditando sobre Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão dos querubins, ele tem a visão das rodas, ele tem a visão dos espíritos que movem as rodas, a glória de Deus que se manifesta, o cabode de Deus. Quando ele vê isso, diz lá que eles sempre se moviam para frente. Olha que expressão interessante. Eles sempre se moviam para frente. Eles iam para todos os lados, mas sempre se moviam para frente. A igreja não é chamada para recuar, a igreja é chamada para avançar. Então, edificarei a minha igreja, o que vai acontecer? As portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Não é a porta da igreja que tem que ser guardada, as portas do inferno é que serão destruídas. Nós somos uma igreja que avança. Hebreus diz: nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, daqueles que creem, daqueles que guardam as promessas, daqueles que avançam, daqueles que, como Abraão, peregrinam. Por isso que Deus fala para Abraão, já ia lá para Moisés, não é? Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, movimenta-te,
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Para onde, Senhor? Vai, meu filho, vai, eu vou te mostrar, vai, anda, se movimenta. Vamos fazer um ato profético? Levanta aí onde você está, levanta. Nós não podemos mexer muito, porque não tem que ter o distanciamento, mas dá uma andadinha aí, para frente, um passo para frente, para o lado aí, dá uma andadinha, você tem que se movimentar, levanta as mãos, faz uma ginástica aí, olha, uma ginastiquinha de Jesus, levanta as mãos, estica as mãos aí, dá uma, aqueles que tem assim, olha, como é que fala? Flexibilidade, vai lá, eu não consigo, irmãos, tem gente que vai lá no chão, aí ó, tem gente abusando de mim aqui, foi lá no chão e tal, isso, pode se assentar, nós precisamos nos movimentar. Quantos querem se movimentar? Dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Você precisa se movimentar, em nome de Jesus. Ele ia, e ele fazia 3 coisas, enquanto ele se movimentava, porque escute, quando Jesus disse assim, ó, ide, fazei discípulos, a palavra lá não é ide, o imperativo da ordem não é o ide, engraçado, né? O imperativo da ordem é fazei discípulos, a ordem é fazer discípulos, lá é gerúndio, ou seja, Jesus fala assim, ó, indo, no original é indo, façam discípulos de todas as nações. Então é constante, nós precisamos ser constantes, a constância é chave para toda vitória, constância, não se deixe, talvez você esteja nesse desafio, por exemplo, vamos pegar esse desafio, de ler a Bíblia, o dia foi cheio, eu não consegui, hoje foi demais, né? O Marcelo fala que a gente não pode mexer no nariz, Jesus, então, o dia hoje foi movimentado, não consegui, mas antes de dormir, leia um capítulo que seja, não consegui ler os 3, leia um capítulo, pastor, eu estou caindo pelas tabelas, mas você vai, antes de dormir, leia pelo menos 3 versículos, uma parte do capítulo, mas se movimente, não se entregue, mova-se, haja. Enquanto Jesus se movia, ele fazia 3 coisas. Primeiro, ele pregava, aliás, primeira coisa é ensinava, ele ensinava nas sinagogas. E o que é ensinar? Ensinar é tirar de si e dar para o outro, ensinar é compartilhar, ensinar é dar daquilo que Deus te deu, é compartilhar daquilo que Deus colocou na sua vida. Ensine, compartilhe, transmita. Ensinamento é transmissão de vida. O ensinamento de Jesus era para pessoas mais íntimas. Ele ensinava as multidões, mas a maioria das pessoas nem entendiam o que ele ensinava. Então a didática de Jesus era com as pessoas mais íntimas ali, ele explicava, ele treinava as pessoas, ele corrigia. Por exemplo, os discípulos ficavam disputando, falavam, quem é o maior? Ele pegava uma criança, a didática de Jesus, de ensino de Jesus era maravilhosa. Ele pegava uma criança, ele falava assim, olha, vocês estão vendo essa criança? Muito bem, se vocês não se tornarem como essa criança simples, de coração simples, vocês não vão entrar no reino de Deus. E outra coisa, aquele que for pequeno como essa criança será o maior no reino de Deus, porque das tais é o reino dos céus. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser o Senhor, você tem que ser o servo de todos. Então Jesus, ele ensinava, ele treinava, ele adestrava, ele capacitava, ele compartilhava, e não só isso, ele pregava. Então olha só, o ensinamento é dia a dia, é o discipulado, a pregação somos nós aqui no domingo, é quando Deus traz todos nós para uma palavra, para uma visão profética, porque pregar é oriundo da palavra proclamar, que é também oriundo da palavra proferir, que é profetizar. Então todas as vezes que você está no domingo ouvindo uma palavra, você na verdade está ouvindo uma profecia de Deus, uma direção, uma visão profética que Deus dá ao seu corpo para que ele possa caminhar. Então Jesus proclamava, declarava, profetizava, inspirava as pessoas através da pregação, e por fim ele se movia curando. E aqui a cura fala de libertar pessoas, de corrigir pessoas, acertar aquilo que está em defeito, em desajuste. Então a pessoa, ele foi curar um cego, e o que está acontecendo? Agora eu estou enxergando, mas estou enxergando igual as pessoas como árvores. Ele falou, vamos orar de novo. Então a cura é uma restauração que Deus opera nas nossas vidas.
Nós não somos curados só quando nós estamos com uma úlcera, nós estamos com um problema estomacal. Um pastor, um líder, um irmão ora por nós e nós somos curados daquilo, é uma ação de Deus. Só isso não é cura. Cura é quando Deus trata o meu caráter, é quando Deus ajusta a minha visão. Então todos nós aqui continuamos num processo de cura. Quantos estão sendo curados pelo Senhor? Nós estamos sendo curados. Deus está tirando aquilo que é ruim, aquilo que é enfermo nas nossas vidas e nos transformando. Então há 4 características aqui de um líder que eu quero focar com você. Um líder como Jesus, ele precisa ter visão, ele precisa ter paixão, ele precisa se identificar ou identificar o problema. Se identificar é sentir o problema, mas também identificar qual é esse problema. E 4, ele precisa buscar soluções. Diga comigo, um líder tem que ter visão, paixão, identificar problemas e buscar soluções. Guarda isso no seu coração. É o que Jesus fez no próximo versículo. Aliás, os próximos, do versículo 36 ao 38, façamos a leitura. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então veja que Jesus, ele aglomera, ele centraliza, ele canaliza em si essas 4 características. Primeiro, visão, vendo a multidão. Deus tem que ampliar os nossos olhos. Quantas vezes nós estamos como aquele cavalo, com aquele tapa-olhos, nós estamos com uma visão limitada, nós estamos com uma visão apenas centrada em nós mesmos, nossos problemas, nas nossas picuinhas. A maioria dos psicólogos entendem que a cura da nossa alma está na ajuda do outro. Quando você compartilha com o outro, você também é curado. Engraçado, a Bíblia já falava sobre isso, porque Deus falou para Jó: Jó, você quer ser curado? Então ore pelos seus irmãos, ore pelos seus amigos. No momento que Jó orava pelos amigos, veja que ele estava enfermo ainda. Imagina como que Deus pode pedir para eu orar pelos meus amigos que me difamaram, que falaram mal de mim. Como que Deus pode pedir? Deus falou: filho, você quer ser curado? Quer? Então ore pelos seus amigos, abençoe. Quando nós abençoamos, quando nós declaramos bênção sobre a vida das pessoas, nós somos curados. Então nós precisamos ampliar a nossa visão, porque muitas vezes nós estamos centrados em nós mesmos, nos nossos próprios problemas, e eles vão ganhando uma dimensão tão grande que nós vamos nos paralisando. Esses problemas vão nos paralisando. Então nós precisamos ganhar uma visão dilatada, ampliada. Precisamos ver além daquilo que os olhos podem enxergar. Pastor Horácio falou sobre isso aqui, sobre essa questão da verdade, que a verdade precisa ser algo que transcende aquilo que apenas nós enxergamos como momento, como palpável. Ela transcende tudo isso. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que aquilo que não é visível, aquilo que é invisível, que não é visível, ele é eterno, e aquilo que é visível é temporal. Na verdade, as coisas que nós vemos são mais abstratas do que aquilo que nós não vemos. Aquilo que não enxergamos é muito mais concreto do que as coisas que enxergamos. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Porque um reino inabalável está sendo preparado para nós. Um reino inabalável, você não enxerga, mas é real, é visível. Deus tem que ampliar nossa visão. Então quando os discípulos olhavam aquelas pessoas, viam só problemas. Eles viam um bando de gente desajeitada, desarrumada. Era só problema, era só cansaço. Quando Jesus via aquela multidão, ele via um grande rebanho. A visão era diferente. Aí então quando os discípulos olhavam a mulher samaritana vindo com a cidade inteirinha, eles falavam: meu Deus, um bando de pecadores samaritanos. Jesus dizia assim: olha, vocês não dizem que são 4 meses até que a colheita esteja pronta? Então ergam os vossos olhos. Jesus está falando da multidão que está vindo. Erga os vossos olhos. Deus tem que nos dar visão dilatada, ampliada, para sairmos daquilo que são as nossas próprias limitações. Nós temos que ter a visão do coração de Deus. Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Peça: Senhor, nessa noite, amplia a visão do meu coração. Dá-me olhos para ver, dá-me ouvidos para ouvir, e coração para discernir
toda a tua vontade. Se você crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Ao ver as multidões, aí Jesus tem paixão. A visão tem que provocar paixão. Se a visão não provoca paixão, não tem ação. Repita isso comigo, diga: se a visão não provoca paixão, não haverá ação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a visão, ela precisa provocar paixão. Quando Jesus viu as multidões, ele se encheu de quê? De compaixão. Aquilo fazia com que o coração dele ardesse de amor, de compaixão, de misericórdia. Ele não podia ficar quieto. Então o que movia Jesus? Paixão. O que fazia com que Jesus acordasse de madrugadinha para orar? Paixão pelas vidas e pelo Pai. Então a paixão é aquilo que nos leva a agir, é que nos tira da zona de conforto. Então a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão, ele teve compaixão daquela multidão. E terceira coisa, ele identifica um problema. Então ele vê a multidão, visão, ele se enche de paixão, segunda característica. Mas terceiro, ele identifica um problema. Veja bem, porque estavam aflitas, ele vê, elas estão aflitas, elas estão desamparadas, porque são como ovelhas. Olha a visão correta, são como ovelhas, mas são como ovelhas que estão com um problema. Elas não têm liderança, elas não têm pastor, elas não têm obreiros que possam ajudá-las, pessoas que possam levantá-las, como aquela mãe que estava ali com uma filha e que poderia adotar uma outra, como a senhora daquela casa que tinha na sua despensa uma cesta básica que poderia ajudar aquele outro, como aquele pastor que viu ali naquela vida carente, uma carência não só física, mas uma carência espiritual que o levava à bebida, porque ele dizia, ontem mesmo ele dizia: eu tenho uma família, eu tenho uma mulher, eu tenho filhos. Então aquele pastor ministrou sobre ele dentro da sua carência, porque Deus levantou liderança, Deus levantou pastores. E quando Jesus viu essa multidão, falou: o problema é, eles estão desamparados, eles estão oprimidos, eles não têm pastores, eles não têm líderes, eles não têm uma liderança, eles não têm um intercessor que clame por eles, que ore por eles. Então Jesus identificou, são ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, mais uma vez identificando o problema e transferindo o problema para o coração dos discípulos, falou assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus identifica o problema. E sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós somos rápidos em identificar problemas, mas lerdos em promover a solução. Quantas vezes nós somos críticos, nós apontamos: o que está faltando? Está faltando isso, está faltando aquilo, está errado assim, o louvor desse jeito, que a igreja pode melhorar, que a igreja isso, a igreja está parada, a igreja precisa de outras coisas, e papapá. Nós somos mestres em apontar os problemas. Está precisando. Quem quer ser a solução? Deus está desafiando você e eu para sermos a solução. Jesus falou: precisa clamar para que sejam levantados obreiros. Diga: solução sou eu. Fala assim: a solução sou eu. Irmão, você é a solução. E Jesus está falando para os discípulos aqui: ore para o Senhor da seara, para que Ele então possa enviar os trabalhadores, os obreiros para a sua seara. Sabe o que Jesus fez? Aí aqueles discípulos começaram a dobrar os joelhos, começaram a orar. Você falou: Deus, manda os obreiros, Sabe o que Jesus fez? Bora lá então, levanta, a começar de vocês. Olha o que diz no capítulo 10, verso 1, chamando quem? Os 12. Então Jesus tinha quantos naquela hora? Quantos que Jesus tinha? 12, mas na frente ele vai ter quantos? 70, pastor Elton falou que depois da sua ressurreição ele tinha quantos? 500, só que deu uma peneirada, ficou só 120, né, irmão? Mas, sabe o que Deus faz? Ele começa com o que tem. Então Deus está falando para você nessa noite: irmão, o que você tem? Comece com o que você tem. Então Jesus só tinha 12, a seara era grande, mas Jesus falou assim: quantos que nós temos aí? 12, quantos pães? 5, pronto. Entende, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É com o que nós temos,
Pastor, eu só tenho meia hora na minha semana para dedicar ao Senhor. Tá bom, irmão, então dedica a sua meia hora, e o Senhor vai ampliar isso aí na sua vida. Então oferece o que você tem nas mãos. A viúva tinha duas moedinhas, sabe o que ela podia fazer? Passar vergonha nada. Ou passar vergonha nada, aquele povo derramando aquele punhado de moeda lá na frente, eu com 2 moedinhas, tá doido, vou passar vergonha nada. Sabe o que ela disse? Ela falou, são 2 moedas que eu tenho, é o que eu vou dar, é o que eu vou dar. E é assim que Deus faz. Moisés falou assim, que jeito que eu vou libertar esse povo? Eu sou pastor, eu não sei mais nada não sei nem falar direito. Aí Deus falou para ele assim, o que você tem nas mãos? Ele falou assim, um cajado de pastor. Falou assim, então vai com esse cajado que nós vamos libertar o povo. Amém, irmãos? É assim, irmãos, é assim. O que você tem? Você tem uma voz, então Deus vai usar isso. Você tem um carro, então Deus vai usar isso. Você tem uma casa, então Deus vai usar isso. Você tem um emprego, Deus vai usar isso. Você tem uma Bíblia, Deus vai usar isso. Você tem o Espírito Santo, quantos tem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo de Deus vai mover na sua vida, você crê? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor. É isso aí, irmãos, é os 12. O que eu tenho? Eu tenho os 12, então é com os 12. Eu vou com os 12, e Jesus fala para eles, olha só, por onde vocês forem, verso 7, preguem, fala a mensagem do reino dos céus, o reino dos céus está próximo, cure os enfermos, vai lá, cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulse os demônios, igreja em ação. Jesus fala assim, porque vocês receberam de graça, então deem de graça também, vamos compartilhar. Agora, roga ao Senhor da seara, quem que o Senhor vai enviar, irmãos? Quem que o Senhor vai enviar? Se você escutou a palavra até agora, você sabe quem que é que o Senhor vai enviar. Quem que o Senhor vai enviar, irmão? Algumas pessoas estão desconfiando da mão, está melhorando. Quem que o Senhor vai enviar, irmãos? Quem que o Senhor vai enviar? É isso aí, diga comigo, sou eu. Irmãos, Deus vai enviar você, vai enviar a mim, é o que Ele tem, ou Ele não tem? Sabe por que Deus pode não enviar a mim e a você? Porque Ele não nos tem. Será que Ele não nos tem? Será que nós somos dEle? Será que nós nos entregamos a Ele? Sabe por que nós não vamos? Porque nós não nos entregamos muitas vezes. A quem enviarei? Quando você vê essa pergunta, você fala assim, pastor Carlinhos, mas eu sou totalmente desajustado. Eu sou desajustado. Quando você vê essa pergunta na Bíblia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe em que contexto que é isso? Isaías capítulo 6, presta atenção lá, Isaías capítulo 6, verso 1, diz o texto assim, olha, essa é a visão de Isaías, fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as orlas da sua veste enchiam o templo, serafins estavam por sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe o que ele diz no verso 5? Diz o texto assim, ó, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isaías fala assim, ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O Senhor dos Exércitos falou assim, morri. Morri. Um dos serafins voou até mim com uma brasa, tirada do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e me disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada, removida, e perdoado o teu pecado. Então ouvi o Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que ele respondeu? Eis-me aqui, envia-me. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele não está atrás de pessoas perfeitas, Ele não está atrás de pessoas preparadas, Ele está atrás de pecadores que se arrependem, que confessam, estou perdido. Sabe por que eu falei para minha mãe? Eu falei assim, quando eu me converti, eu falei assim, minha mãe, eu quero servir o Senhor. Eu estava terminando o 3º colegial, desnorteado,
sem saber o que fazer na minha vida. Eu falei assim: eu quero servir o Senhor. Ela falou: por que você quer servir o Senhor? Ué, porque eu estava morto e Ele me ressuscitou. Eu não tinha propósito de vida e Ele me deu vida. Então que a minha vida esteja para proclamar e exaltar o seu santo nome. Irmãos, quando nós entendemos isso, eu morri. Isaías falou: eu morri. Aí Deus falou assim: pronto, está perdoado. Ele falou assim: então eis-me aqui, ué. Já que o Senhor me deu vida de novo, eis-me aqui. São essas pessoas que Deus vai usar. Olha o que Jenny Hamber, ele vai falar para nós: se não você, então quem? Se não agora, então quando? Sabe o que Paulo diz para mim e para você? Olha quem que Deus usa, olha quem que Deus quer usar. Irmãos, não pensem no que vocês eram, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu quem? Quem que Deus escolheu? O que no mundo era o quê? É loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, que nada é. Para quê? Para reduzir a nada aquilo que é. Com qual propósito? A fim de que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Quantos se sentem incapazes? Deixa eu ver, quantos se sentem incapazes? Você se sente incapaz? Quando Deus fala para você assim: eu quero te levantar, você fala assim: ai, ai, ai. Quantos dizem como eu assim: ai, ai, ai? Deixa eu ver. Então você que levantou a mão, é você mesmo que Deus quer escolher. Porque aquele que diz assim: não, eu dou conta, pode mandar aqui que eu mato no peito e faço gol. Então, irmão, esses aí vão dar problema, vão ser arrogantes, vão dar. Quantos creem que eu tenho uma marca de liderança na minha vida? Quantos creem? Pastor Carlinhos tem uma. Você crê que o pastor Carlinhos tem uma marca de liderança na vida dele? Você crê? Então deixa eu falar para você. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? É pura misericórdia de Deus. O pastor Carlinhos era uma pessoa totalmente desajustada. Eu tinha tudo para não ser um pastor. Tinha tudo para não ser um pastor. O meu pai foi de 100 a 0. Né? Tem aquela expressão de 0 a 100. Ele era para ser um dos maiores empresários de Araguari, perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, foi porque ele matou uma pessoa. Nós tivemos essa marca, esse infortúnio, esse opróbrio dentro da nossa casa. Eu era uma pessoa que era perseguida pela outra família. Eu era jurado de morte. A minha família era toda desajustada. A Eliane foi a primeira que se converteu, mas ela passou por crises na sua família terríveis. Você acha assim a carinha do pastor Zezinho, da pastora Eliane? Não, tão bonitinho, né? Esses dois irmãos, eles passaram por crises tão terríveis. Um dia você senta com eles, né, e pergunta a história deles. Então eles falaram assim: se nós não entregarmos a nossa vida, aí a pastora Eliane falou: se eu não entregar a minha vida para Jesus, já está tudo perdido, a minha casa está perdida. Então ela foi a primeira que se converteu, ela começou a orar. Na minha família, um dos meus cunhados, ele se tornou um empresário de sucesso na cidade de Araguari, acabou de construir uma casa suntuosa, aí ele foi difamado na sociedade, ele foi difamado, a moral dele caiu lá embaixo, ao ponto que ele queria ou matar a pessoa que o difamou, ou suicidar-se. Essa era a minha família. A minha irmã ficava desesperada, ela ficava angustiada, totalmente desesperada. Eu tinha um outro cunhado que era traficante, ele era traficante do cartel da Bolívia. Então quem fornecia a cocaína aqui para o Triângulo Mineiro, um dos canais era o meu cunhado. Ele tinha contato com toda a polícia civil da cidade. Quando ele queria entrar em Araguari, ele já mandava o depósito. Aí eles faziam vista grossa para ele ver a minha irmã e os filhos dele. Então ele era traficante da Bolívia. Isso é a minha família, irmãos, o traficante da Bolívia. Eu tinha duas irmãs que eram viciadas. Uma era viciada mais em cocaína, a outra era viciada mais em maconha. Então a que era viciada mais em cocaína, ela passou tanto aperto com o marido dela, que um dia ela ficou possessa. E ela pegou eu não sei se foi uma coisa de presto-barba, não sei se era um presto-barba ou era aquele, como é que fala, navalha de fazer, eu não sei, uma dessas duas coisas, e ela empurrou ele na cama, e ela estava com uma força sobrenatural que não era de Deus, e ela empurrou ele na cama, e ele tinha barba e um bigode, que ele tinha um capricho com aquele bigode, irmão. E essa minha irmã, que eu não vou falar o nome,
ela foi e fez na bruta a barba dele e o bigode dele, arrancou, porque ele tinha uma carinha, arrancou, mas arrancou só a metade, e falou para ele: agora você sai de casa desse jeito que eu quero ver. Era esse nível aí, irmãos, era esse nível aí. A outra, que era viciada em maconha, ela sofria tanto com o marido dela, que um dia ela foi possessa por um demônio, e ela pegou o marido assim pelo colarinho, levantou ele lá em cima, irmãos. Ela era fraquinha, o marido era forte. Ela pegou o marido pelo colarinho, levantou ele, subiu ele assim, ele ficou meio metro fora do chão. Era esse nível aí, ó, a nossa família. Então, eu tinha uma irmã mais nova, que nós brigávamos tanto, que eu queria matar a minha irmã. A pastora Sandra fala do Caim. Eu já fui um Caim na vida. Eu queria matar a minha irmã, ela me passava tanta raiva, irmãos. Eu tinha tanto ódio dela, que eu queria matar a minha irmã, trucidar ela. E o Senhor usou minha vida quando eu me converti. Ela foi a primeira pessoa que converteu, que eu levei para Jesus, foi a minha irmã. Era nessa base aí. Deus pode usar quem quiser. Quem disser a Ele nessa noite: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor vai usar você nessa geração. Fique de pé, em nome de Jesus. O Senhor vai usar você, o Senhor vai usar a sua vida, o Senhor vai usar a sua casa, o Senhor vai usar a sua família. É tempo de ação. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas o Senhor está levantando nessa noite obreiros. É obreiros como eu e você, pessoas desajustadas mesmo, pessoas esquisitas mesmo. Sabe por que eu não me droguei? Eu fumava e bebia muito, irmãos, mas sabe por que eu não me droguei? Porque eu tinha medo. Eu sabia que no dia em que eu me drogasse, eu nunca mais sairia daquele lugar, eu nunca mais sairia dali. Por isso que eu nunca dei um tapa num baseado, eu nunca soltei uma pipa, mas eu andava com a galera toda, eu tinha medo. É esse o pastor que você tem, irmãos. Você está decepcionado? Se você está decepcionado, sinto muito. É esse o pastor que você tem. Sabe o que eu sou? Eu sou aquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou aquilo que Jesus... Paulo fala assim, ó: eu sou o que sou pela graça de Deus. Coloca a mão no seu coração e começa a dizer: eu só sou o que sou pela graça de Deus. Paulo fala assim: eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. Sabe por que eu trabalhei? Porque a graça de Deus estava comigo. Deus usou um assassino. Paulo era um assassino, ele era um desajustado, irmãos. Paulo era um desajustado, um louco, um fanático, um doido, um religioso, uma pessoa esquizofrênica. É esse apóstolo aí que a gente lê as cartas dele. Será que Deus pode usar você? Irmão, será que Deus pode usar você? Eu tenho visto aqui pessoas de calibre, pessoas de potencial. E não pense você que você, por ser uma pessoa mais certinha, que Deus não quer te usar. Deus quer usar você demais. Sabe por que Deus não usa? Porque você se acha bom demais. No momento que você falar: Senhor, tem misericórdia, eis aqui minha vida, vaso de barro, enche do teu espírito. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você. O que você tem na mão? O que você tem nas mãos? Quando a gente fala de olhos, nós falamos de visão, percepção de águia. Quando nós falamos de ouvidos, nós falamos de atenção, prudência, atenção, escutar, estar atento, vigilante. Quando nós falamos de pés, nós falamos de direção. Deus quer dar tudo isso a você. Mas quando nós falamos de mãos, quando nós falamos de boca, nós falamos de profecia, de palavras proféticas. Mas quando nós falamos de mão, pregação, né? Deus quer usar você para pregar. Mas quando nós falamos de mão, nós falamos de ação. O que você tem nas mãos? Moisés falou: tem só um cajado. Deus falou: então vai, meu filho, então vai. A viúva falou para Eliseu assim: eu tenho só uma botijinha de azeite. Ele falou assim: então vai, minha filha, prospera, prospera. O que você tem nas mãos? Nós vamos fazer uma unção aqui diferente, um ato profético, bem seguro. Eu vou chamar aqui Dudu, pessoal, vem cá, traz para mim o óleo, e traz para mim também os recipientes aí do álcool.
que nós vamos fazer? Nós vamos derramar umas gotinhas de óleo aqui dentro. Do recipiente de álcool. E os diáconos, você não vai sair do seu lugar, os diáconos vão passar e vão esguinchar, borrifar, que fala, né? Você estava rindo de mim, pastor, não é esguinchar não. Vão borrifar na sua mão esse álcool que tem uma unção do Senhor. Você crê? Em nome de Jesus, você vai sair daqui com as mãos ungidas. E onde você colocar a mão vai ser abençoado, irmão. Vai prosperar, vai vir uma unção de José sobre sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Levante as mãos para cá, Pai. Nessa noite nós queremos ungir aqui esse álcool. E declaramos que essas pequenas gotas que entram dentro desse álcool, elas são transformadoras. Não é apenas um elemento físico ou químico. Se transforma agora numa unção sobrenatural, em nome de Jesus. E no momento que esse álcool for borrifado, Senhor, na mão dos irmãos, pelos diáconos, a unção do Senhor virá sobre nós. Mãos vão se incendiar, como o altar de Deus que foi falado anteontem pelo pastor Elton. Em nome de Jesus, as pessoas vão entrar numa dimensão nova. Pessoas vão entrar numa dimensão de ação, de agir pelo Espírito de Deus, pelo mover de Deus. Em nome de Jesus, o álcool vai sendo passado agora, enquanto nós adoramos com uma canção. E na medida que você recebe esse álcool, ofereça as suas mãos ao Senhor e comece a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, desajustado, limitado. Deus, às vezes eu não sei nem abrir direito a palavra, mas eis-me aqui. Tem jeito de fazer alguma coisa? Eis-me aqui, fala para o Senhor. Santo, Santo, Falível, diga para Ele. tomou meu coração. O teu amor, Toma conta de nós nessa noite. encontrei a paz. Em ti, seguro estou. Santo, ofereça suas mãos a Ele. E eu daria tudo pra contar tua história. Ofereça aí as suas pois mãos. sei que tu me chamas. Ofereça aí, meu irmão. Tu me chamas. Oferece aí, meu irmão, as suas mãos. Eu me Orei. perdi pra sempre em tua promessa. Não, 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 não. Não me esconderei. Não me esconderei. Não me esconderei. Profetiza. Jesus, eu creio em ti. Contigo eu vou aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos Da terra. Você crê? Pois tu Você crê? és o Filho de Deus. Oh. O mundo saberá Oh. que tu és Deus. Deus vai te levar, meu irmão. Tu és Deus. Deus vai te levar. Deus vai te levar. Deus vai te levar a começar a mexer, a se movimentar. Carabaie. Oh! Santo! Infalível. Declare nessa noite. Tomou meu coração. Oh! O teu amor. Encontrei a paz. Em ti seguro estou. Levante as mãos para Ele, diga: Eu daria tudo pra contar. Eu daria tudo pra contar tua história, pois sei que tu me chamaste. Ei! Tu me chamaste. Eu me perdi pra sempre. Eu me perdi pra sempre em tua promessa. Não me esconderei. Não me esconderei. Não me esconderei. Jesus, eu creio em ti.
Filho de Deus, o mundo saberá que Tu és Deus, Tu és Com palmas, Deus. com palmas, com palmas, com palmas. Jesus, eu creio em Ti, contigo eu vou. Aonde? Aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos da terra, pois Tu és o Filho de Deus, e o mundo saberá que Tu és Deus, Tu és Deus. Eu quero que nesse momento você que tem as mãos ungidas, você que está com as mãos ungidas, inclina aí e coloca elas sobre os seus pés e abençoe os seus pés nessa noite. Deus vai colocar fogo nos teus pés, Deus vai ungir os teus pés, e Deus vai começar a te colocar em movimento. Deus vai colocar em você movimento. Você vai começar a ir para os lugares. Deus vai te levar para os lugares. Escute, Deus vai levar você para visitar alguns bairros nessa cidade, talvez de carro, talvez a pé, talvez de bicicleta, e é só para você ir lá. É só para você ir lá. Vai lá, vai lá, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Esse ditado é verdadeiro. Vai lá, comece a ver as pessoas ali, começa a orar. Começa a orar em línguas, começa a orar por elas, com bicicleta, a pé, de carro. Você vai passar em bairros, você vai começar a visitar lugares na cidade que você não visitava. Você vai começar a passar, vai começar a andar, e Deus vai te levar a pisar em praças, e a andar em praças, e a se movimentar. Deus vai começar a levantar algumas vidas aqui, para visitar algumas cidades ao entorno de Araguari. Você vai visitar algumas cidades, você vai lá para visitar, você vai lá para passear, mas quando você chegar lá, o Espírito de Deus vai te tomar, e você vai começar a orar, você vai começar a interceder, você vai começar a clamar por aquelas cidades. Deus vai começar a te dar visões na oração, e você vai começar a ver estados começando a surgir no teu coração, estados começando a brotar no teu coração, e Deus vai te levar para o norte, para o nordeste, para o sudeste, vai te levar para o centro-oeste, vai te levar para o sul. Deus vai começar a mexer com você, Deus vai começar a mexer com você. Talvez alguns desses estados você vai para passear, não tem problema, mas quando você for para passear, você vai ir como missionário de Deus, você vai andar por ali, você vai passear naquelas praças, você vai se movimentar ali, você vai conversar com as pessoas. Talvez Deus vai te levar para um lugar que você vai tirar férias. Talvez você vai lá para Natal, você chega lá em Natal, você vai lá na feira, onde tem lá as pessoas vendendo lá os artigos daquela região, mas você vai começar a conversar, e o Espírito de Deus vai começar a ministrar no teu coração. Você vai começar a orar por aquelas pessoas, você vai começar a orar por aquela cidade, e o fogo de Deus vai começar a cair ali naquele lugar, em nome de Jesus. Deus vai dar a você visões, visões de nações virão sobre você, visões de nação virão sobre você. Comece a sonhar, comece a sonhar. Austrália, Canberra, a sua capital. Comece a sonhar lá com a Oceania. Ou comece a sonhar com os países da Ásia. Comece a sonhar. Deus vai te dar país na África, Deus vai te dar país na Europa, Deus vai te dar país na América. Deus vai te dar, vai te dar, vai te dar. Pede-me e te darei as nações por herança. Se você crer, dê um aplauso a Ele nessa noite. Oh! Ei! Mais uma vez com palmas. Eu creio.
Senhor te guarde. Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Quem sabe, não sei, talvez mude as coisas, mas quem sabe, o tema para o ano que vem será novos líderes para um novo tempo. Quantos creem? Novos líderes para um novo tempo. Eu creio que esse ano será de preparação, mas no ano que vem será de explosão. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Quantos creem em novos líderes para novos tempos? Quem diz ao Senhor, eis-me aqui? Então dá mais um aplauso para Ele nessa noite.